Boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras são para agradecer à Anacom pelo amável convite para moderar este debate e também agradecer à Fundação o hosting deste debate e passaria telegraficamente a apresentar os meus convidados porque, de certa forma, são todos muito conhecidos, mas pronto, vamos fazer essa apresentação. Por ordem alfabética, porque, enfim, nos debates tem que se manter uma certa igualdade. Portanto, Francisco Lacerda, CEO dos Correios e Presidente do Banco CTT, liderou a privatização dos CTTs em 2013, sendo hoje os CTTs uma empresa, como sabem, cotada com 100% free float. Ele é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, onde foi assistente. Entre 2010 e 2012 foi CEO da Simpor, de 2000 a 2008 foi administrador executivo do Millennium BCP e entre 1993 e 2000 foi presidente executivo do Banco Não. João Cadete Tomate foi presidente da Anacom, regulador do setor das comunicações, incluindo, portanto, o setor postal, presidente também da Fundação, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da UTL em 82, foi diretor do Departamento de Estatística do Banco de Portugal e é professor associado convidado da Nova Information Management School. João Duarte, administrador da Iberomail, está no setor há 24 anos, tendo iniciado a sua atividade como Country Manager na Mailfast, que é uma subsidiária da Divisão de Correio Internacional dos Correios Holandeses. E Olivier Establé, CEO da Cronopost e da CEO de Portugal, ambas empresas pertencem ao grupo, à holding Geopost e do grupo Lapost. É administrador da CEO da Jadlog no Brasil, diretor-geral da Geopost para a América Latina. É licenciado em Gestão pela ESP Europe Business School em Paris. Vive em Portugal há 25 anos, portanto, já há bastante tempo em Portugal. Ora bem, sendo este debate um debate sobre inovação no setor postal, eu ia começar por perguntar como é que a transformação digital, que é, digamos, o grande fenómeno transformativo que tem acontecido nos últimos anos, depois de os computadores terem tido tempo de desenvolvimento suficiente para que, com a exponencial que lhe está associada à capacidade de cálculo e à capacidade de armazenamento, poderem de facto fazer a diferença em todos os negócios. Portanto, como é que a transformação digital está a afetar o setor postal e, no caso do regulador, depois perguntarei naturalmente, como é que está a afetar também a regulação. E, portanto, ia começar talvez por si. Muito obrigado e muito obrigado também ao Presidente da Anacom pelo convite. Sinto-me duplamente convidado porque é de facto a primeira vez que estou a participar nessas comemorações e não fazendo parte, pelo menos em Portugal, da paisagem do setor do correio diretamente, pertence a uma casa-mãe que tem de facto esse core business também, mas muito obrigado pelo convite. Bom, de facto esta pergunta já fazia sentido ser colocada há 10, 20 anos, a internet tem já 30 anos e essa transformação que estamos a falar, ela já tem efeitos muito visíveis para muitos. Se não fosse assim, não explicaríamos o processo de diversificação que a nossa casa-mãe, Lapost, tem iniciado há cerca de 20 anos, precisamente, que faz com que o correio hoje em dia não representa mais do que 40% do volume de faturação. Eu diria que estamos a assistir aqui a um duplo efeito em paralelo e inverso. Não é? Por um lado, nota-se que a substituição digital produz os efeitos que todos os anos estamos a ver e o Presidente da Anacom referia que ontem ainda foi confirmado uma descida adicional de 6% do volume das cartas. Isto já se nota há uns anos e isso vai continuar. Mas, por outro lado, assistimos também ao crescimento, ao desenvolvimento, ao lançamento de novos negócios que podem, para os quais os assets que têm os operadores postais pode ser fundamental. Eu falava aqui de três exemplos. O primeiro é o mais óbvio e foi citado aqui, que é de facto o comércio eletrónico,
Podem variar as previsões, mas provavelmente teria a triplicar o share que tem o comércio eletrónico no total do retail nos próximos 10 anos, passando de 5% para 15%, o que faz com que, é para breve, que o mercado das entregas a particulares, das entregas B2C, irá ultrapassar o volume das entregas B2B. Por isso é um fenómeno imparável e que vai continuar. Eu diria que também nota-se uma sociedade cada vez mais, que procura cada vez mais a conveniência. E eu penso que também a abrangência dos produtos ou dos serviços que são prestados a domicílio vai aumentar bastante. Acreditamos, nomeadamente, em tudo o que é o mercado alimentar, que poderá também se juntar ao fenómeno já existente das encomendas não alimentares. Não esquecer também um envelhecimento da população, que faz com que há serviços às populações com o desenvolvimento do chamado Silver Economy, que poderá também resultar em mais serviços oferecidos às populações. E porquê que acho que os Correios têm, no geral, assets para responder a esses desafios futuros? Basicamente tem dois. Tem um que é uma rede de proximidade, eu diria uma dupla rede de proximidade, porque tem uma rede feita de infraestrutura, de pontos de proximidade, de lojas, e tem uma rede de last mile humana, de carteiros, ou o que for a denominação que estamos a dar, que também permitem estar junto das populações. Numa tendência que ninguém evita de pensar que o digital vai ditar o futuro, há talvez também uma tendência aqui de esquecer que o digital não irá substituir todo o físico no futuro e vão se tornar mais raras as entidades que continuam a ter uma rede física de proximidade, que é um asset no futuro que será mais valioso por se tornar mais raro também. E o segundo asset importante também é a marca. São sempre instituições que têm centenas de anos, são marcas de confiança e são marcas em que a população tem um a priori positivo quanto à credibilidade e à seriedade dos novos serviços que podem ser lançados. Muito bem. Francisco Lacerda, a mesma questão, como é que a transformação digital está a mudar o setor postal? Boa tarde outra vez. Foi muito interessante o Olivier começar por expor o tema não só da presença que tem em Portugal, mas da questão da casa-mãe e, portanto, da situação em França. Porque a La Poste é 100% do Estado, agora até passará a ser de um banco que é 100% do Estado, numa fusão com uma companhia de seguros que foi anunciada há pouco tempo, como uma medida que o Governo entendeu fundamental, nas palavras deles, para salvar o Correio. Esta expressão esteve numa conferência de imprensa dita pelo Ministro das Finanças francês. E ao mesmo tempo é um operador postal para o qual olhamos como um operador que vale a pena estudar e conhecer, com quem aliás temos ótimas relações ao nível mais alto, porque tem feito um discurso bom e com sucesso em variedíssimas vertentes. E o equilíbrio que consegue das várias atividades é exatamente um nível central naquilo que nós vemos nos operadores postais europeus. Há os que estão muito para a área financeira, há os que ainda estão muito na área do correio. A La Poste consegue ter um portfólio bastante equilibrado. E uma das razões é porque lançou o Banco Postal 10 anos antes de nós termos lançado o Banco CTT. E lançou o Banco Postal 10 anos antes de termos lançado o Banco CTT, provavelmente porque lhe deram a licença 10 anos antes de o CTT terem conseguido a licença. Mas foi um dos casos de sucesso que também visitámos e observámos quando foi o lançamento. O que há, de facto, aqui as tendências são as mesmas por todo lado, mas há que encontrar os caminhos e o momento da evolução em que está cada país e o momento da evolução em que os operadores postais arrancam com as iniciativas não é irrelevante depois quando se tira uma fotografia num dado momento. Nós dizemos, e no último ano dissemos isso abundantemente em muitos fóruns, que o pico
volume de correio em Portugal, que foi em 2001, já lá vai, e de 2001 para agora estamos a menos de metade das cartas que distribuímos em Portugal. E não é porque não queremos distribuir mais, é porque não são enviadas mais. Mas, em relação ao banco, esta questão da licença ser recente, já disse e não a vou repetir. Em relação à questão das encomendas, a grande diferença que está a acontecer não é o correio expresso das empresas para as empresas. Esse cresce, evolui mais ou menos com a economia, portanto, quando a economia corre melhor, quando a economia corre pior, também não corre bem. E, aliás, nós, com o ciclo económico que tivemos nos últimos 10 anos, vemos bem essa relação muito direta. A grande novidade, a grande evolução, que no fundo é consequência também do digital. O digital tem o lado mau de diminuir as cartas, tem o lado bom de criar este mercado, que é um mercado que vai explodir, está a explodir já em muitos sítios e vai explodir nos outros, mas em Portugal a utilização de correio eletrónico ainda é muito inferior àquilo que já se vê em Espanha, e há 4 anos não era assim. Espanha disparou e Portugal ainda não disparou, ou não tinha disparado até há cerca de um ano. Eu acho que no último ano estamos a ver umas tendências mais aceleradas, mas estamos ainda muito longe de mercados que são muito mais avançados, mas que estão longe de estar maduros. Quando se olha para os números de Inglaterra ou da Alemanha, já para não falar dos Estados Unidos ou da China, não tem nada a ver com os números do país onde estamos, mas não pararam de crescer. Continuam a crescer a ritmos muito fortes. E, portanto, o ponto aqui é termos ofertas adequadas, modernas e que funcionem bem em cima desta atividade, porque o mercado vai chegar, a explosão vai chegar. Se pudermos fazer qualquer coisa para potenciar a explosão, e principalmente para potenciar a explosão naquilo onde nós, como operador português, somos mais fortes, que é na atividade Portugal para Portugal, melhor. E por isso é que temos esta iniciativa do Marketplace e muitas outras que temos estado a lançar, que no fundo é para fazer com que os portugueses vendedores, as empresas portuguesas, estejam mais online e com isso também facilitar aquela quebra da relutância que muitas pessoas ainda têm em todos os países, e esta fase onde os retailers locais passam para a internet está demonstrado por todos os países que é um tema fundamental para disparar. E, portanto, o digital, do ponto de vista da atividade, é negativo, obviamente, no número de cartas que circula, é positivo neste mercado novo que aparece, e também tem todos os impactos outros que tem para qualquer empresa. A automatização de processos, a robotização de processos, a modernização do tipo de veículos que se utiliza, a ligação online com sistemas de Big Data e tudo o resto, para podermos ter mais informação sobre o que se passa e também estar ligados online com os clientes, que cada vez mais querem ir a uma app e querem saber onde anda a sua encomenda e fazer inúmeras operações sobre elas, são questões que só o digital permite, e isso também, por sua vez, permite a evolução e o desenvolvimento. E, por último, em termos da regulação, eu sei que a pergunta não foi para mim, mas já agora se posso dar aqui um pequeno toque, usando também a experiência francesa, que é para não ser muito conceptual e teórico. Uma das coisas que se passou na La Poste recentemente foi uma autorização de um substancial aumento do preço e uma autorização de que o correio prioritário passasse, numas certas regiões, a ser distribuído ao segundo dia em vez de ser ao primeiro. E, portanto, as autoridades locais entenderam, e aqui não estamos a falar de qualidade de serviço, estamos a falar de nível de serviço, não é? Porque, enfim, para uma audiência como esta aqui, que somos do mundo profissional, isto numa televisão é mais difícil de explicar, uma coisa é o nível de serviço, que é aquilo a que estamos comprometidos a fazer, outra coisa é a qualidade de serviço, que é conseguimos ou não fazer aquilo a que estamos comprometidos a fazer. Mas o nível de serviço em França foi aliviado, e aliás há um estudo muito recente de uma consultora internacional para a Comissão Europeia, já no quadro deste debate que João Cadete Matos referiu há pouco, que mostra que o que se está a ver por toda a Europa é os vários países vão escolhendo as suas soluções, mas ou aumentam a subsidiação ao Serviço Público Universal ou aliviam os níveis de serviço exigidos, ambos os casos, para que o custo do Serviço Universal seja comportável pelo operador designado, digamos assim. João Duarte, mesma questão. Antes de mais, quero agradecer o convite formado por João Cadete Matos. Boa tarde a todos. A Ibermel é uma PME, comparado com os científicos, ou com a La Poste ou a Crown Post em Portugal. Somos uma PME e estamos focados em pequenos nichos de mercado.
falando aqui da questão da quebra do volume de correio, eu sou da opinião que realmente o correio, a área postal, tem que continuar, mas tem que ser repensado. Tal e qual como disse, os volumes vão realmente ter que obrigar que os padrões de serviço se alterem e a qualidade também tem que ser alterada, porque o serviço postal tem que ser sustentável, tem que ser economicamente viável e para isso temos que criar realmente mecanismos que permitam realmente que, conforme os volumes quebrem, em função depois da densidade populacional, a obrigação de fazer distribuição porta a porta não seja obrigatório. Ou seja, criar meios como já foi pensado, por exemplo, no Canadá, e penso que conhece a experiência dos community boxes. O Canadá tentou parar toda a distribuição porta a porta dos carteiros. Isso foi travado pelo governo do Sr. Trudeau, mas havia exatamente um plano de a distribuição postal deixar de ser feita porta a porta. E foi criada uma rede chamada community boxes. Community boxes é cada pessoa que se queria ter acesso ao seu correio tinha que se dirigir a um ponto na localidade ou na cidade para ter acesso ao seu correio. Eu não sou apologista que isto se faça em Portugal, sou apologista que isso se faça de uma forma gradual em centros onde a população realmente não permite uma rentabilização da operação postal. Portanto, eu acho que aquilo que está a ser feito a nível da Comissão Europeia, a nível da regulação, que é repensar o Serviço Postal Universal, ele tem mesmo que ser feito. Porque senão, mais tarde ou mais cedo, o Serviço Postal Universal vai ser deficitário e quem vai ter que o subsidiar ou será o Estado ou os operadores privados através do Serviço Postal Universal. Portanto, e nós não queremos que chegue a esse ponto. Outra coisa que é essencial também para o Serviço Postal em Portugal é que haja concorrência efetiva, que não existe. Decorreram 6 anos, desde a publicação da lei em que liberalizaram o setor e os CTTs continuam a ter 97,5% do Serviço Postal Universal. Portanto, não houve qualquer liberalização do setor e não estão ainda criados os meios para haver liberalização. E isto também vai contribuir para a continuidade do serviço postal, porque se não houver concorrência, não há um esforço de melhorar meios e processos, e isso não está a acontecer. Não digo que os Correios não o façam, mas se tiverem concorrência, se calhar essa melhoria será mais intensa e será mais eficaz. Pronto. No que toca agora aqui ao centro da questão... Não é suposto respondermos logo. Não. Ao centro da questão da transformação para o digital, a minha empresa, pois, também se está a adaptar. Como PME, nós estamos focados em pequenos nichos de mercado, estamos focados em analisar as necessidades específicas desses pequenos nichos de mercado e criar soluções integradas. Portanto, isto também para PMEs na área do comércio online. É um facto que realmente o comércio online está a gerar um volume enorme de encomendas. Chega a época de Natal, os operadores ficam completamente, desculpem a expressão, entupidos. Este Natal prevê-se exatamente o mesmo, porque não há nenhum operador logístico em Portugal que esteja preparado para o pico de volumes que há. Mas não só no Natal, os volumes estão a crescer. E aqui há um desafio bastante grande que ainda não falamos e que é a entrega aos particulares, ou B2C. A entrega aos particulares é um grande problema que, de certa forma, vários operadores têm resolvido através da criação dos pick-up points, através dos postos de correio onde as pessoas vão levantar as encomendas, mas eu acho que aí ainda há espaço para muita inovação e melhorias em termos de dar pontos de acesso às encomendas, porque o grande problema nas entregas é exatamente a ausência das pessoas para receber as encomendas. Eu acho que, a nível de regulação, não sei se está a ser feito ou não, eu acho que os governos deviam repensar um pouco as regras na construção das novas habitações e implementar que sejam criadas as chamadas caixas community boxes dentro das próprias habitações. Porque isto é o futuro. O futuro não é entregar cartas, o futuro é entregar encomendas. Portanto, as casas têm que estar, as novas residências têm que estar preparadas exatamente para um tipo de correio que não é a carta, mas sim o pacote postal e a encomenda. Eu penso que isso será importante a nível de regulação e ser pensado em termos de futuro, porque as casas hoje em dia não estão preparadas
e os operadores logísticos e o operador postal têm esse problema constante, que vai fazer a tentativa de entrega, a entrega é falhada e muitas vezes vai ter que fazer uma segunda ou uma terceira entrega e que depois encarece enormemente os custos. Muito bem. João Cadete Matos, como é que a regulação vê, como é que o regulador vê esta transformação no setor e como é que ele próprio, o regulador, se está a transformar? Muito bem. Eu penso que há três vertentes que nas intervenções anteriores resultam. Neste momento há aqui uma exigência que é o microfone, o eco, resultam para a intervenção do regulador e que eu queria sublinhar. Uma primeira exigência diz respeito ao Serviço Postal Universal, que, para simplificar, aquilo que está em causa é que, de facto, na Europa, como em Portugal, se quer garantir um padrão de qualidade de serviço em termos de satisfação das necessidades das populações, em termos de comunicação, que seja feito com um binómio, que é a qualidade do serviço, a satisfação dos consumidores e, simultaneamente, a viabilidade económica do negócio. E, portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que não é fácil, que obriga um estudo e uma análise cuidada, uma ponderação cuidada de todas as vertentes em presença, e aquilo que a ANACOM fez ao longo do último ano foi precisamente esse exercício, cuidado e ponderado, quer da evolução dos indicadores, quer da medição desses indicadores, quer da definição de um padrão de qualidade que consiga corresponder a este equilíbrio. É claro que, como todos os padrões, nós temos aqui que dirimir um conflito de interesses em que os utilizadores do correio, e não são só as pessoas singulares, são também as empresas que necessitam de ter o correio disponível, querem ter estações mais próximas, querem ter prazos de entrega que cumpram os padrões que estão definidos e que estão contratualizados, e temos, simultaneamente, um processo de reestruturação e modernização da empresa que presta o Serviço Postal Universal em Portugal, que não pode ser feito prejudicando estes critérios. E, portanto, esse equilíbrio tem-se procurado ser garantido. Eu dou-vos uma ideia de um dos indicadores que hoje em dia os portugueses esperam todos que seja respeitado, que era o correio azul, que ele seja entregue no dia seguinte, porque por isso não optam pelo correio normal. Com os padrões, enfim, para terem uma ideia, no último ano foram 25 milhões de cartas do correio azul que os CTT asseguraram a distribuição no nosso país. De acordo com os padrões de qualidade que vão entrar em vigor em 1 de janeiro do próximo ano, desses 25 milhões está previsto que possam ser entregues com atraso, isto é, não ser entregues num dia útil, 1,3 milhões, quase 1,4 milhões de cartas. E que, inclusive, possa haver incumprimento do indicador de fiabilidade, os 99,9%, relativamente a 25 mil cartas, os tais 0,1%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, para essas 25 mil pessoas que receberão a carta depois dos 5 dias vão ter, ou neste caso do Correio Azul 3 dias, vão ter motivo de queixa, mas obviamente que este tipo de ambição, no caso dos critérios que foram definidos pela ANACOM, eles foram baseados no histórico da performance dos CTT e, portanto, são viáveis e têm que ser exigidos para garantir este equilíbrio. Mas é um equilíbrio que vai continuar a ser discutido em Portugal e na Europa, que vai evoluir com certeza, mas que é essencial ao regulador acautelar, porque ele tem essa missão. O segundo ponto... É mesmo verdade que Portugal é dos países mais exigentes, ou o mais exigente neste tipo de indicadores? Há países que têm critérios de 100% para alguns indicadores. Aquilo que está aqui em causa é que Portugal pretende ter qualidade de serviço postal como sempre teve, e, portanto, é uma ambição que o regulador tem que ter, mas que eu estou convencido que não é só uma exigência dos consumidores e das empresas, utilizadores dos correios, é também uma exigência dos próprios CTT, neste caso, e, portanto, a nossa convicção
é de que aquilo que foi definido são objetivos viáveis e que irão ser observados, como historicamente foram sendo observados. O segundo ponto que eu queria enfatizar para a regulação nos próximos tempos e que já hoje está na agenda europeia e faz precisamente parte de um dos pontos que preocupa todos os reguladores, também a ANACOM em Portugal, é de facto o tema da concorrência. De facto, o tema da concorrência, como sabemos, foi um tema que foi percorrido no setor das telecomunicações, o setor, quando falamos da economia digital, o setor vizinho dos Correios, e de facto, aquilo que houve que garantir no caso também das telecomunicações foi que a empresa que antes existia e que tinha o monopólio do mercado permitisse que se desenvolvessem empresas competitivas. Esse tema, no caso dos Correios, tem sido mais complicado de se verificar, tem a ver com o tema do acesso à rede postal, e é um tema que, em Portugal, como na Europa, vamos ter que continuar a intervir para garantir que os Correios, enfim, têm um nível de concorrência que se espera que seja relevante e que, obviamente, não se vai conseguir pedindo a todas as empresas que queiram desenvolver o Correio que desenvolvam estruturas paralelas de carteiros e distribuição postal. Da mesma maneira que não se pediu isso no setor das telecomunicações e a rede de telecomunicações foi partilhada pelas empresas que quiseram desenvolver a sua concorrência nesse setor. Portanto, esse é um outro desafio que se vai continuar a colocar à regulação. E eu queria só sublinhar o último aspecto quando falamos em inovação, que é de facto o conflito de interesses que há nesta matéria, mesmo quando falamos do setor das comunicações, entre as empresas dos Correios e as empresas de telecomunicações. Eu recordo que este ano a ANACOM teve que intervir determinando que os consumidores não podiam ser onerados por quererem continuar a receber as faturas em papel, que é daquelas decisões que agrada muito às empresas dos Correios, que desagrada muito, enfim, a algumas empresas de telecomunicações, mas que é uma exigência que é natural num país em que há muita gente que não tem acesso à internet. Eu, aliás, considero completamente paradoxal que uma empresa de telecomunicações que não leve internet a todos os portugueses, porque de facto a internet não está disponível em todas as zonas do território, ainda hoje os senhores presidentes de Câmara de Trás-os-Montes sublinharam isso, que em vários espaços do território não têm internet. Como é que se pode querer que os consumidores, ou que as pessoas, ou as empresas que vivam nessas regiões, recebam as faturas que não seja de outra forma que não o papel, e, portanto, através do correio. E, portanto, este tipo de equilíbrios é a proteção destas camadas da população. A ANACOM também tem que, obviamente, na sua missão, assegurar, e elas são essenciais para a coesão do território nacional. Nós, muitas vezes, quando pensamos na coesão do território, quando pensamos na população mais envelhecida, nas pessoas de menos nível de rendimento, tendemos a achar que é uma questão marginal e que é uma questão que pode ser, de facto, esquecida. Muitas vezes está longe dos grandes centros urbanos, está longe da nossa cadeia de reflexão, mas não pode, objetivamente, ser esquecida. E, no caso dos Correios, seria um erro trágico pensar que essa população pode ser esquecida ou pode ser abandonada, porque o futuro dos Correios, como vimos, passa pela entrega das encomendas, e essa população também quer receber as encomendas e também quer continuar a receber as cartas, mais que não seja enquanto não tiver a internet disponível. E, portanto, todo este equilíbrio tem que ser mantido e, portanto, isto só para dizer que a ANACOM tem tido e vai continuar a ter desafios que são difíceis, são exigentes, mas que vamos procurar continuar a dar resposta. Muito bem, muito obrigado. Eu agora ia pedir que na segunda volta de perguntas as respostas fossem um bocadinho mais curtas para podermos cumprir o tempo total. Ia perguntar a seguir um pouco qual é o vosso posicionamento, portanto, cada uma das empresas, sabendo que as tendências são estas. Ou seja, tipicamente, faça uma transformação digital, os players mais pequenos tentam fazer o unbundling das ofertas e procuram atacar nichos, como já foi referido. Os players maiores, naturalmente, procuram tirar partido da sua capacidade de criar bundles, ou seja, de criar serviços mais completos com várias coisas que podem fornecer ao mesmo tempo. É assim também no setor postal ou é diferente? Bom, em termos de iniciativas para o futuro, uma prioridade que nós temos é de assumir um papel responsável para a sociedade, contribuir para um futuro melhor para as populações, para os consumidores, e eu escolheria aqui 3 temas
mais próximos do que aqui o Correio Expresso e talvez 2 que têm mais a ver com o correio tradicional. Já falamos bastante do comércio eletrónico, por aí acho que estamos apenas no início. Estar no início significa que está ainda um campo de experiências para a nossa frente. Não há e-commerce sem devoluções, por isso as iniciativas vão no sentido também de dar soluções mais modernas, convenientes para a devolução de uma encomenda e não apenas para a sua recepção. Hoje em dia não é como no B2B, o utilizador final escolhe realmente qual é a opção, como quer receber a sua encomenda, enquanto no B2B era o comprador que decidia qual era a melhor opção e defendia os interesses dos seus consumidores. Neste caso não, por isso acho que vai haver outras formas de entregar encomendas, nomeadamente entregar encomendas em poucos minutos, poucas horas. Nós já temos também investido em empresas como a Stewart, em França, Inglaterra e Espanha, que são conceitos que também têm que chegar também a Portugal, para que no checkout das lojas online, quem encomendar online possa também dizer eu quero a encomenda agora. Todo o fluxo cross-border é muito importante, já não podemos deixar de ter iniciativas para fortalecer a oferta cross-border, que sabemos que está no tema também da União Europeia, que acredita que estamos a praticar preços demasiado elevados ainda. Mas esse cross-border, sabemos que no caso de Portugal é muito elevado. Fazemos todos os anos um estudo, um survey aos consumidores, e Portugal tem as taxas mais elevadas de quem compra fora, às vezes sem saber, porque as páginas de internet estão em português e ninguém percebe que, se calhar, a sua encomenda vem de fora. Por isso, toda essa temática aqui e o alimentar, que falei há pouco, o setor alimentar, vão ser prioridades e iniciativas na área do e-commerce. O segundo tem mais a ver com a Urban Logistics, logística urbana. Há pouco dizia que hoje em dia temos 5% do e-commerce, do comércio que é eletrónico, não é? Passando a 15%. Em vez de ser centenas de viaturas que entram todos os dias a fazer entregas na cidade, por exemplo, de Lisboa, vão ser milhares. Isto não é sustentável e vai ter que ser reinventado também a forma como procedemos as entregas, que seja através de microdepósitos nas cidades e depois com vários raios à volta destes microdepósitos para prestar um serviço eficiente, pode ser a pé, muito próximo, não é? Pode ser com cargo bikes, como estamos na Cronopost a fazer no Parque das Nações. Poderá ser com veículos elétricos e autónomos. Lançámos em Hannover, há 15 dias atrás, um concept car com a Renault, a EZ Pro, que está disponível também no site para ter um pouco mais de informações sobre esta viatura. Enfim, há uma série de iniciativas a esse nível. E depois a alternativa a entregar em casa, que é as redes de PUDOs, ou seja, de parcel shops, como temos pick-up em Portugal. São 32 mil lojas pick-up em toda a Europa. E também a solução de e-lockers, ou seja, tudo que é cacifes, vão começar também a aparecer, havendo aqui uma questão de, eventualmente, de alguma mutualização necessária, porque eu não sei se as cidades vão permitir que cada marca tenha o seu próprio locker e talvez em alguns aspectos os operadores terão que saber o que é que tem que ser mutualizado e o que é que continua a ser uma vantagem competitiva à parte que tem que continuar a desenvolver sozinho. Se me dá licença, mais um ou dois pontos. Um tem a ver também com aquilo que o Francisco também falou do Big Data. Nós temos, contrariamente temos tantas informações como as Amazons deste sítio, e eles aproveitam e fazem disso um negócio, nós não o fazemos, e de facto hoje em dia podemos personalizar as ofertas. Vamos também lançar agora a nossa app, que permite gerir as nossas férias, gerir as nossas preferências, da forma como queremos receber uma encomenda.
Terminaria pelos 2 pontos mais próximos do Correio, que não é uma realidade de Portugal, mas penso que para alimentar o debate é interessante. Um tem a ver com também o assumir do papel de ajuda, de apoio às populações que a rede postal pode ter. Há o exemplo da Silver Economy, que vai ser também de prestar mais serviço às populações com mais idade. E, por exemplo, a La Poste ganhou há poucas semanas atrás o concurso dos censos nacional, que também é algo que pode também ser feito através dos Correios. Francisco, como é que vai mudar ou evoluir o posicionamento dos Correios face a todo este cenário que está aqui a ser pintado, digamos assim? Muito bem, antes 2 ou 3 comentários sobre o que ouvimos. Nós temos concorrentes, e temos concorrentes no Correio, e até os dados ontem divulgados pela Anacom mostram que os concorrentes ganharam 1,6 pontos percentuais de cota de mercado do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre deste ano. E, enfim, também sabemos que temos concorrentes de espectro mais aberto, independentemente de outros concorrentes, como é o caso da Iberomed. Já tivemos 2, agora temos 1, mas estamos a conquistar alguma cota de mercado. E a questão do acesso à rede, nós temos uma oferta de acesso à rede já desde 2016 e temos quem a utilize. Portanto, não há uma oferta de acesso à rede que não seja possível de utilizar. É sempre possível debater se dá o suficiente ou não dá o suficiente, se é suficientemente interessante, se não é, e obviamente aí há interesses que não são alinhados entre quem quer ter todas as flexibilidades e alguém que é responsável por gerir uma estrutura integrada e tem inclusivamente obrigações, mesmo no campo regulatório, de se preocupar com a sustentabilidade do Serviço Público Universal, com gerir com eficiência a rede, e, enfim, com todas as outras coisas que a lei prevê. Enfim, tem havido debate amplo sobre isso, ambos as nossas empresas e outros deram a sua opinião no sítio próprio e um destes dias sairá a posição que a Anacom entender a tomar e veremos o que sai. Mas nós estamos convencidos que a nossa oferta à rede é perfeitamente normal e clara e alinhada com aquilo que vemos noutros países e com a lei. Em relação à questão dos critérios, eu concordo totalmente que isto é uma questão de equilíbrios. E há equilíbrios entre várias questões que têm que ser preservadas. Mas acrescentava só aqui 3 ou 4 comentários. O primeiro é que nós estamos presentes em todo o país e tencionamos continuar a estar presentes em todo o país. E também estamos obrigados a estar presentes com determinada densidade, de acordo com os critérios regulatórios que existem e que nós cumprimos. E, portanto, nós não estamos a abandonar o país, estamos a adequar em cada sítio a forma como estamos presentes na vertente de atendimento ao público, que é aquela que é mais falada normalmente e que é mais mediática. E quando entendemos que é mais eficiente para todos ter opções vulgarmente chamadas de postos de correio e não de manter uma estação de correio, isso faz sentido, tem lógica e cabe dentro dos critérios regulatórios. E muitas vezes tem vantagens para o cliente, porque nós, não é uma nem duas, os casos onde já só tínhamos estações de correio abertas parcialmente, não estava o dia todo, e quando passa para um posto de correio não só está aberto o dia todo, como muitas vezes está aberto também ao sábado e outras soluções. Portanto, este caminho, numas entidades que por lei podem fazer todas as atividades do Serviço Público Universal postal, e mais aquelas que são mais importantes para as populações, como é o caso de receber as suas pensões através do vale postal e de fazer o pagamento das suas faturas, são feitas indiferenciadamente, controladas por nós, formadas por nós. Hoje houve um caso de uma senhora responsável de um posto num programa da TSF que fez uma descrição que, se eu tivesse feito, não a faria melhor. E demonstra exatamente o positivo que isso é na localidade onde ela atua. O segundo comentário, agora já no campo da distribuição de correio, tem a ver com os critérios. Nós, dentro dos equilíbrios, temos dificuldade em achar equilibrado, ao fim, num contrato de concessão de 20 anos,
ter uns critérios muito mais exigentes para os últimos 2 do que tivemos para os primeiros 18. Principalmente quando estão em debate e em reflexão questões a nível europeu, a nível de todo o mundo, sobre o que é adequado como exigência de serviço público. E, portanto, isso, tenho que o dizer, não acho equilibrado. Como também não acho equilibrado os 99,9 numa série de critérios que nunca os cumprimos, pelo menos de forma estável, podemos ter cumprido episodicamente um ou outro, mas mesmo assim nos últimos 7, 8, 9 anos nunca os cumprimos, nem ninguém os cumpriu. Porque nós, de acordo com as nossas informações, há de facto 2 países europeus que têm critérios de 100%. A Áustria, que não divulgam os resultados da medição deste critério desde pelo menos 2013, e a Eslovénia, que tem também um critério de 100% para uma determinada questão relacionada com o correio prioritário e que teve 99,7 em 2017, 99,8 em 2016, nunca atingiram os 100% e não temos conhecimento de nenhuma penalidade pelo facto. Pode ser que a informação não esteja completa, mas estes são os dados que nós temos e temos isto porque, obviamente, estamos preocupados pelo assunto e a procurar informar-nos sobre ele. Portanto, de facto, em termos de equilíbrio, temos que procurar o equilíbrio, temos que procurar encontrar o caminho certo, mas Muito bem. não será por aqui. Quanto à questão de ser preciso manter correio físico para uma parte importante da população, também não posso estar mais de acordo. Sei que os meus colegas de telecomunicações terão algumas dificuldades, mas não é só o das telecomunicações, é os da banca, é os da eletricidade, é os das seguradoras, enfim, todos esses que não estão a ser regulados pela ANACOM, portanto, sobre isso a ANACOM não intervém, mas eu muito gostaria que houvesse intervenções semelhantes nessa vertente. Entrando no seu tema, nós, de tudo isto, há uma coisa que é absolutamente fundamental e que nunca é demais repetir. Nós chegamos a todo o país, passamos por todo o país todos os dias úteis e isso é uma vantagem competitiva para nós. Portanto, obviamente que não vamos abdicar dessa vantagem competitiva. Pode ser mais remoto, menos remoto, o que faz com que tenhamos que ver qual é a frequência, a forma, o veículo, porque lá devemos passar. Mas devemos passar. Temos que passar, queremos passar e continuaremos a passar. E isto é uma não questão. E é exatamente em cima disto é que se constrói uma das nossas vantagens competitivas, aquilo que vulgarmente chama o operador da última milha, uma das nossas vantagens competitivas também para as encomendas, para levar coisas à casa das pessoas. E por isso é uma das razões por termos tido sucesso, porque ganhamos cota de mercado e estamos a evoluir positivamente. Também nos números de ontem se vê que nós ganhamos cota de mercado nas encomendas. Portanto, esta é uma afirmação primeira. Segundo, há que em cada momento utilizar os dados, utilizar as formas, integrar. De facto, em Portugal, o cross-border está a níveis de mais ou menos 50%, o que quer dizer que 50% do negócio de encomendas ou vai para fora ou principalmente vem de fora para dentro, e isso é uma pressão adicional sobre quem está mais forte em Portugal e menos forte noutros países. É exatamente uma das razões porque as nossas cotas de mercado estão mais próximas. É porque o meu vizinho do lado tem um fluxo do que vem de fora muito maior do que o meu. Mesmo assim, é sempre bom reafirmar que nós continuamos a ser os líderes. E aí temos veículos elétricos, temos a maior frota elétrica portuguesa, de mais de 300 veículos que temos a circular por Portugal. Temos todas essas preocupações para que, de facto, tudo se passe. Por outro lado, ainda, e já agora o último comentário aqui, há já 3 para 4 anos, nós fizemos a integração da distribuição de uma parte muito significativa da distribuição de encomendas na rede de carteiros. E isto faz com que os carteiros hoje distribuam mais ou menos 2/3 das encomendas que são distribuídas pelo CTT. O que foi um passo muito importante, porque se os carteiros hoje estivessem só a distribuir cartas sem termos feito isto, o problema que tínhamos era muito mais sério para nós, para o país, para o serviço público e para as pessoas que tinham os seus postos de trabalho em risco. Com este caminho conseguimos fortalecer isto e é o género de adaptações e diversificações que são absolutamente fundamentais. Vamos lá. Quero também agora rebater um pouco aquilo que disse sobre o acesso à rede postal. Aquilo que os Correios publicaram há 2 anos e meio, julgo eu, foi um acesso à rede postal que não era nada mais, nada menos que
aquilo que é dado aos grandes clientes dos CTTs, com um desconto de meio cêntimo. Portanto, isso para mim não é um acesso à rede postal, nem para ninguém, desculpe lá. É um acesso que é exatamente igual que é dado aos grandes clientes. E não é isso que a lei que foi feita, não era isso que estava previsto. O que está previsto é acesso à estrutura num ponto a estabelecer da rede postal, não o acesso ao serviço, que é aquilo que foi oferecido. Aquilo que foi oferecido é um mero acesso ao serviço. Eu queria esclarecer. Tanto que, neste momento, a ANACOM e a Autoridade de Concorrência têm um caderno de compromissos em que, pela primeira vez, os CTTs dão alguma abertura de os operadores privados poderem aceder a parte da infraestrutura da rede dos CTTs. Pronto. Portanto, isso, neste momento, tal como disse o Francisco, está na mão da ANACOM e vamos ter novidades, julgo que em breve. Esperemos sobre isso. Na questão agora do que toca às encomendas e ao incremento do fluxo de encomendas e mais propriamente como é que a minha empresa se tem preparado. A minha empresa é assim, nós somos um operador postal, temos uma licença postal e nós estamos muito focados no tráfego internacional de saída, não só de cartas, publicações e catálogos, como também na área das encomendas. Porquê? Porque, na realidade, os operadores postais têm uma vantagem competitiva comparativamente com as redes dedicadas, tal como o Chronopost ou outras. Porquê? Porque os operadores postais têm uma rede de carteiros que permite alguma economia de escala quando, como disse muito bem, estão a entregar também encomendas. Portanto, é muito difícil um operador com rede dedicada competir, pelo menos no segmento até aos 2 kg. É quase impossível. E nós também estamos um pouco exatamente nessa área, mas muito focados no correio internacional de saída. Porque é realmente, e como diz o Olivier, é difícil um operador com uma rede dedicada conseguir competir de forma, em termos de preço, em termos de eficiência, com uma rede de carteiros que é dedicada e que passa todos os dias na rua. O Olivier, se quer me dar uma encomenda para a rua A, tem que mandar um carro de propósito para a rua A. É diferente. Portanto, a estrutura de custos é completamente diferente. Felizmente para ele não é exatamente assim. Na prática, depende qual é a rua. Depende de qual é a rua. Ou seja, a vossa estratégia é ir buscá-las e não ir entregá-las. Exatamente. Portanto, a minha empresa está muito focada, como nós temos acordos com vários operadores postais a nível internacional, portanto, o nosso serviço é prestado, como já disse, no tráfego internacional de saída. Fazemos alguma distribuição também a nível nacional, mas é muito diminuta. E realmente os operadores postais têm uma vantagem competitiva em relação às redes dedicadas. E, portanto, nós cada vez mais estamos focados em fazer uma oferta nessa área das empresas e dos pequenos negócios online portugueses poderem, de uma forma eficaz e competitiva, em termos de serviço e preço, poder colocar os produtos nos consumidores no mundo todo. Ok. Portanto, não resisto a perguntar-lhe, então, nesse sentido, qual é a relevância para o seu negócio poder aceder à rede dos CTTs? O relevo de poder ter acesso à rede... É uma oferta que eu tenho estado 6 anos à espera de poder fazer, mas que não tenho condições de a fazer. Exatamente, e não tenho condições de a fazer. Como disse o Francisco, há uma empresa neste momento a oferecer esse serviço, mas é um serviço de muito pouca qualidade. Ou seja, não é concorrência para os CTTs. É uma mera concorrência em termos de preço só. Em termos de qualidade, não é concorrência. E o que os CTTs precisam é concorrência com qualidade. Okay. Enquanto não houver uma oferta capaz e viável de acesso à rede postal, eles não vão ter essa concorrência. Okay. Muito bem. Do ponto de vista da ANACOM, quais são os pontos que efetivamente a ANACOM neste momento deseja ver regulados? Bom, aqueles que nós desejamos ver regulados é aqueles que temos vindo a regular. Como foi referido, a ANACOM tem vindo a trabalhar este problema da rede postal. Portanto, é de facto um assunto que, quando iniciei funções, encontrei para ser tratado e que tem sido objeto de várias reuniões de trabalho com os interessados.
E estamos à procura de encontrar dentro da esfera das competências da regulação soluções que permitam resolver aquilo que aqui foi já identificado do ponto de vista de um assunto que é comum, como também foi referido, e está na agenda europeia. Portanto, é um problema comum e partilhado com os outros países da União Europeia. Portanto, esse é um tema que, de facto, está na nossa agenda. Está na nossa agenda também, depois de definidos os indicadores de qualidade, assegurar a sua medição, e esse é um tema que, como é também conhecido, foi objeto de uma auditoria relativamente à medição dos indicadores de qualidade, e, portanto, a ANACOM recebeu esse relatório e está agora a concluir o trabalho de apreciação desse relatório. Portanto, enfim, não está apenas em causa a existência de indicadores, está em causa também a medição desses indicadores. E está em causa, de facto, criar condições para que o setor se continue a desenvolver. Portanto, aquilo que foi aqui referido pelas três empresas que estão aqui neste painel é aquilo que a ANACOM está procurada em garantir, que é condições para o desenvolvimento deste setor. E o desenvolvimento deste setor passa muito, eu queria sublinhar isso, não apenas por dar resposta à procura, e que já vimos que no caso do setor das encomendas é uma procura que tenderá a aumentar, mas é também melhorar a oferta e a qualidade do serviço que é oferecido. Nós tivemos a oportunidade, há pouco tempo, de ter um workshop em Bruxelas com participantes de várias empresas do setor postal a nível europeu, e vemos que a inovação é muita por parte de todas essas empresas. E até tivemos uma empresa que não está aqui neste painel, mas que todos em Portugal também conhecem, que é a Amazon, que foi dizer o que é que está a fazer em termos de concorrência na distribuição de encomendas e de todo o crescimento que tem tido, que tem sido muito acelerado. Assim como outras empresas multinacionais que estão a desenvolver a sua oferta de serviços no setor postal. E, portanto, aquilo que nós queremos em Portugal é que as empresas portuguesas neste setor possam desenvolver os seus negócios e melhorar a oferta de serviços. Eu dou dois exemplos que já tenho tido a oportunidade de referir noutras ocasiões e que me parecem significativos de algum desperdício de recursos do setor postal em Portugal. Um exemplo é não vermos refletidos nas estatísticas do tráfego do correio o envio de correspondência pelos milhões de turistas que passaram a visitar o nosso país. Nós verificamos um acréscimo extremamente significativo dos turistas, enfim, tropeçamos com eles todos os dias na cidade de Lisboa, em qualquer ponto do território. De facto, houve um crescimento espetacular do turismo, mas nós não verificamos os nossos turistas a terem facilidade de enviarem correspondência, e sabemos que há um mercado que em muitos países está bastante desenvolvido na utilização de correspondência pelos turistas. Portanto, é um exemplo de um setor, de uma fileira do mercado, do nosso ponto de vista, não tem sido convenientemente explorado, e vimos exemplos de outros países em que, de facto, isso está bastante explorado do ponto de vista de receitas para os correios, porque é isso que estamos a falar, e de aumento do tráfego do correio. Dou um outro exemplo, que é a rede de carteiros que existe em Portugal e que pode também fazer um serviço de oferta de serviços postais aos consumidores na volta do correio da entrega da correspondência. E, portanto, aliás, que é algo que está previsto nas regras do contrato de prestação de serviço universal e que muita gente desconhece, que é, quando tem um posto dos correios a mais de 10 km, pode pedir ao carteiro que lhe faça o pagamento do vale, ou que lhe venda um selo, ou que aceite uma correspondência e que lhe trate da devolução da correspondência. Portanto, isto para dizer que ainda há muito do ponto de vista da oferta de serviços que pode ser feito para melhorar também o volume de negócios das empresas e, portanto, para compensar a tal redução do tráfego que tem acontecido no correio em Portugal. Muito bem. Eu ia fazer uma outra pergunta, uma vez que o Sr. Secretário de Estado ainda não chegou. É uma pergunta desta vez muito rápida. A Amazon é um parceiro ou um concorrente?
Permite-me só começar, é a minha vez agora de utilizar o direito contraditório. Não, hoje é um dia de comemoração, por isso não me vou zangar com o meu vizinho, mas como não partilho a mesma análise sobre quem tem a liderança do mercado a nível de encomendas, deixa isso para outro dia, fica só a nota. Desde que seja rápido. A Amazon é para muitos operadores o maior cliente e, de facto, é o maior cliente também do Grupo La Poste, a nível mundial. Agora, é muito claro que é uma ameaça também, porque é público o que a Amazon está a fazer. Em mercados, por exemplo, mais maduros, como o mercado inglês, em que a Amazon contribuiu para um crescimento exponencial da nossa filial na Inglaterra, hoje em dia tem retirado as zonas mais densas, como Londres, Manchester, Birmingham, e ficamos com as Midlands. Que ninguém quer. Por isso, é claro que vai acontecer com Madrid, com Barcelona, com Paris, e isto é uma estratégia muito clara, que é de voar com as suas próprias asas a partir do momento em que tem atingido a massa crítica. Isso é um problema quando sabemos que a Amazon tem entre 30% e 50% de cota de mercado, consoante os países do e-commerce. Há muitas, e ainda bem, muitos empresários que têm, que vendem online, não apenas pure players, mas empresários que perceberam que têm que acrescentar um canal online. E há, ainda bem, também uns champions nacionais que também funcionam muito bem, desenvolvem, mas a relação com a Amazon é uma relação muito especial, não vou desenvolver aqui, mas a pergunta pelo menos é pertinente. Francisco. Temos notas um destes dias. Está bom, combinado. Os nossos números confirmam o que eu digo. Em relação, só também muito rápido, em relação à segunda oportunidade, nós fazemos isso, não só os carteiros até têm um kit que levam com eles, como isso é um serviço conhecido e que as populações utilizam, portanto esse aí, enfim, pode-se sempre fazer mais, mas fazes tudo aquilo que as populações desejam. E entrando então, agora na questão, e por último, nós já sabíamos que não concordávamos, não é? Portanto aí não vale a pena Concordámos em discordar. Senão não valia a pena haver debate. Sobre esse tema não vale a pena. Aqui. Em relação à Amazon, eu concordo bastante com o que disse o Olivier, e portanto depende de mercado para mercado. É alguém com quem se deve trabalhar, porque desde que, enfim, é uma empresa organizada, é uma empresa que fornece um tipo de pacotes e uma forma informatizada que nos permite trabalhar com custos mais baixos do que muitos outros e, portanto, mesmo com preços que são sempre difíceis de negociar, faz sentido trabalhar com a Amazon, mas convém não ficar a Amazon não dependente, porque senão isso mais cedo ou mais tarde vai acabar mal. E em termos de ser um concorrente, cedo ou tarde, eles estão aí. E, portanto, há mercados onde estão mais ativos que outros e que vão fazendo progressivamente esse trabalho. Mas nós distribuímos a Amazon em Espanha, não distribuímos em Portugal ainda, mas pode ser que um destes dias também lá cheguemos, e achamos que devemos trabalhar com a Amazon e damos bem com a Amazon e gostamos de trabalhar com a Amazon. Mas ninguém desconhece qual é a estrutura última. E só por último, deixa-me só aqui acrescentar 2 ou 3 pontos, porque acabei de ficar aqui muito agarrado ao nosso debate e não tanto à questão da inovação, que era o tema. É só para lembrar 2 ou 3 questões de inovação. Nós temos ofertas para particulares, enfim, não são exatamente para particulares, porque no negócio que nós chamamos de B2C, hoje em dia ainda quem decide é quem envia, não é quem recebe. Mas para que quem envia decida escolher-nos, nós temos que ter aquelas coisas que os consumidores exigem. E, portanto, ofertas que seja possível ter a janela horária, de mudar à última da hora numa app o sítio de entrega, que a devolução, quando a pessoa devolve, corra bem, que tudo funcione. Isso existe no CTT desde há 2 ou 3 anos, uma oferta que funciona e que os clientes gostam. Temos uma rede muito alargada de sítios onde as pessoas podem recolher as suas encomendas. Temos 1.600 postos, além das lojas do CTT, temos mais 1.000 ou qualquer coisa assim, em variedíssimas entidades.
Temos lockers e, portanto, a tal solução comunitária, embora ainda só na rua, que é uma conta que sai sempre mais difícil em países onde o custo de mão de obra é um pouco mais baixo, como é o caso de Portugal, quando se compara com os países de custo de mão de obra alto, porque os equipamentos custam mais ou menos o mesmo, o espaço já não vai sendo barato, principalmente nos sítios de muito tráfego de pessoas em Portugal, e portanto as equações nem sempre saem. Mas nós temos pilotos e funcionamos nisso. Portanto, nós temos uma postura muito inovadora em todas essas vertentes que eu não queria deixar de referir aqui. João Duarte, a Amazon e vocês? A Amazon está fora do nosso horizonte, do nosso target. Não sinto ameaçado, nem sinto que seja um potencial cliente para isso. Ok. Sim. E quer fazer também alguma declaração de interesses já que... Não, penso que foi tudo. Muito bem, muito bem. Do ponto de vista da regulação, os disruptores são normalmente mais rápidos que os reguladores, até porque os disruptores são globais e os reguladores funcionam país a país, região a região. Como é que se regula um disruptor? Nós temos uma decisão já tomada recentemente, relativamente ao exemplo que foi referido da Amazon, pelo regulador italiano, decidiu precisamente que a Amazon na Itália devia de ser também objeto de regulação, uma vez que estava a concorrer com o setor postal e, portanto, foi um assunto, enfim, necessariamente controverso, suponho que não apreciado pela Amazon, mas só para dizer que é um tema que vai estar na agenda europeia também, necessariamente. Okay. E, portanto, no seu papel de presidente do Colégio de Reguladores faz parte da agenda. Faz parte da agenda. Porque a questão não é a regulação neste país ou no outro. A questão é que eles são globais e, portanto... E a partir do momento em que desenvolvam serviços de distribuição postal, como outras empresas, necessariamente têm que estar abrangidos pela legislação dos países em que operam. Portanto, é claro que esse assunto, quando estão já fisicamente a fazer a distribuição do correio, está mais facilmente identificável. Nos outros, em que não estão a fazer, a situação não assume os mesmos contornos, mas, portanto, é um tema que está na agenda dos reguladores postais na Europa. Muito bem. Ainda queria fazer os seus 30 segundos contraditório. Pois mesmo. Muito bem. Bom, penso que tivemos todos hoje a oportunidade de aprender bastante sobre o setor postal, pelo menos aqueles que, como eu, não somos nativos do setor postal, mas percebemos que, de facto, a transformação digital tem trazido alterações muito visíveis ao setor. Por exemplo, no caso da La Poste, a diversificação da sua oferta chegou a 40% da sua faturação. A descida do volume de cartas é uma evidência, 6% é o último indicador da descida anual, e o desenvolvimento dos negócios depende, obviamente, dos assets que cada um dos operadores postais tem. Todos reconhecem, ou todos reconheceram no painel, que, obviamente, o comércio eletrónico é a contraparte da perda do comércio tradicional de cartas que os operadores irão naturalmente ganhar, e, obviamente, há assets que os operadores postais têm, como a rede de proximidade, as suas lojas, a rede humana que cobre o seu last mile e que são ativos que estes operadores vão disputar nesta contenda. Têm também uma marca que são tipicamente marcas de confiança. Também foi referido que operadores como a La Poste são 100% públicos e, portanto, obedecem a um tipo de ecossistema e de cadeia de comando que não é exatamente igual à dos outros operadores tradicionais de correios, embora mesmo operadores como os CTTs reconheçam que a La Poste tem um portfólio muito equilibrado. E uma das razões por que o tem é porque teve a oportunidade de ter uma licença de banco postal cerca de 10 anos antes daquilo que tiveram os CTTs, por exemplo, em Portugal. O modelo de cada país, do que se passa em cada país, não é irrelevante, obviamente, para os operadores postais, e Portugal é um país, como sabemos, onde o comércio eletrónico ainda não tem
a preeminência que tem noutros mercados. Ainda estamos longe dos mercados mais evoluídos, mas o que é facto é que mesmo nos mercados mais evoluídos o comércio eletrónico continua a crescer e, portanto, não está à vista o fim do crescimento nessa área. A automatização, a robotização, os veículos elétricos, instrumentos de gestão melhores baseados nos dados que os operadores têm, são instrumentos que vão ser usados no processo de inovação que está em curso. Operadores pequenos, como a Iberomail, faz um ataque a nichos de mercado e considera que o Serviço Postal Universal ele próprio tem que ser sustentável e que faltam mecanismos de regulação, na opinião deles, para garantir que vários ativos, como por exemplo o acesso a redes já existentes, como a rede dos CTTs, possam ser acedidos de uma outra forma. Mas considero também, e penso que isso é unânime aqui no debate, que a própria paisagem urbana vai mudar com a nova distribuição postal que é necessário montar para responder ao aumento do comércio eletrónico. Inclusivamente foi feita a proposta de que, em termos arquitetónicos, se deveria pensar em caixas de correio para encomendas e não propriamente as caixas de correio para cartas que hoje temos em casa. De facto, isso mudará a paisagem urbana, como também mudará para a paisagem urbana o número de veículos que terão que transitar para poder entregar todas estas encomendas se se optar por uma entrega tradicional porta a porta. A alternativa é criar mecanismos como community boxes, etc., que noutros países como o Canadá até já se procurou tornar obrigatório para determinadas zonas, mas que acabou por não ser decidido nesse sentido. Naturalmente que o regulador também tem preocupações no Serviço Postal Universal, garantir padrões de qualidade de serviço, viabilizando, no entanto, economicamente os negócios e reconhece que esse equilíbrio não é um equilíbrio fácil. Deu exemplos daquilo que considera que são os indicadores corretos e que são aqueles que defende, porque existem na Europa até algumas empresas que cumprem níveis de serviço até próximos dos 100%, embora os CTTs tenham contestado essa visão, porque considera que esses só há dois, um dos quais não indica qual é que é a percentagem que efetivamente é cumprida e o outro não a consegue cumprir. O tema de concorrência, ou seja, permitir o aparecimento de empresas competitivas que possam ter acesso à rede postal e também o equilíbrio para a proteção das camadas da população e a coesão do território é também uma preocupação do regulador. Falou-se, obviamente, na posição competitiva de cada um dos operadores e cada um dos operadores, obviamente, face à sua posição que tem, opta por posições competitivas naturalmente diferentes. Os CTTs, por exemplo, consideram que já hoje têm concorrentes, que esses concorrentes até estão a ganhar estão a ganhar quota de mercado, que os CTTs até dão o acesso à sua rede e que existe um preço para isso e até alguém que use, enquanto que outros operadores consideram, como o João Duarte, que o acesso à rede postal que é dada é igual à dos grandes clientes dos CTTs e não é propriamente isso que ele quer, mas sim um acesso a um determinado ponto que não especificou da estrutura de distribuição. O posicionamento, obviamente, de uma empresa como os Correios é de não desistir do país, estar em todo o país, estar da forma mais equilibrada que consiga em todos os pontos do país, podendo essas formas serem diferentes consoante os pontos do país, enquanto que uma empresa como a do João Duarte considera ser impossível concorrer até aos 2 quilos e aposta num negócio, fundamentalmente um negócio de recolha e não propriamente um negócio como o dos CTTs, baseado na própria distribuição. O Olivier considera que há temas importantíssimos na sociedade, desde logo o crescimento do comércio eletrónico, que vai continuar a ser exponencial e que será um campo para experiências de novas inovações que vão aparecer e que hoje ainda não conhecemos,
fortalecer a oferta de cross-border, ainda por cima em Portugal, em que ela é bastante, em que este trânsito é muito elevado, e ainda chegar a setores como o alimentar, em que obviamente a velocidade de entrega será muito grande. Considera também que a paisagem urbana vai mudar e que a logística urbana terá que mudar para conseguir cumprir os seus objetivos. E com tudo isto ficamos também a saber que a ANACOM está atenta e participante na regulação ao nível europeu e todos consideraram que a Amazon é de facto uma empresa a ter em consideração, quer seja como concorrente, quer seja como parceiro, ou até mesmo, para o caso da Iberomail, alguém com quem não se concorre, mas que se sabe que existe. Muito obrigado a todos. Esse foi o nosso debate.